mundo! Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês e hoje eu espero chegar aí na casa, no coraçãozinho, especialmente deixar incomodado aí as nossas mulheres, as mães. Se você é gestante, se você está pensando em ter um bebê, nós vamos conversar sobre um assunto muito sério hoje, que é pré-natal psicológico. E eu estou aqui com a Andréia, minha amiga, parceira da equipe Umbiguinho. Obrigada. Psicóloga maravilhosa. E nós vamos falar, eu espero que vocês entendam por que fazer o pré-natal psicológico, que a gente consiga acessar cada vez mais as mães do nosso país. Bem-vinda, Andréia. Obrigada por estar aqui. Estou muito feliz. Vamos chacoalhar essas mamães. Bora plantar a sementinha do incômodo, porque a gente fala de um tema necessário, urgente, porque quando a gente cuida de vocês, mães, gestantes, mulheres que estão tentando engravidar, a gente está cuidando desse bebê, dessa criança ou dessa família a longo prazo, né, Carla? Então, a gente precisa legitimar, bater o martelo na importância de se fazer pré-natal psicológico. Urgente. Nós queremos começar contando para vocês, né, que o nosso país tem uma lei que dispõe o direito para que você realmente receba esse acolhimento, que você receba esse cuidado. Esse pré-natal psicológico são sessões terapêuticas, né, um acompanhamento psicológico que você deverá ter ao longo da sua gestação. E hoje nós vamos explicar para vocês por quê, para quê, né? Toda mulher deve fazer o pré-natal psicológico? Sim, né? Por que, Andréia? Por que toda mulher? Toda mulher, todo pai, toda avó. Isso. Eu costumo falar que o pré-natal psicológico tem a responsabilidade de trazer a família para o consultório. Por que o foco fica na mulher? Porque normalmente é o eixo de ordem e desordem da gestação, né? Se tá bom, tá bom. Tá lindo. Se tá errado, a culpa é da mãe. A culpa é da mãe, né? Sabe o Freud. Não sei o que ele estava pensando quando ele pôs a culpa na mãe, não, mas tudo bem. A questão, e por que a gente precisa desse lugar de fala, é porque a gestação por si só, ela gera uma desordem neurofisiológica que é importante para a gestação, mas que desconfigura a saúde mental. E esse apoio durante a gestação, ele refaz essa configuração. A mulher que é assistida, ela entra em contato com conteúdos, com traumas, com situações que vulnerabilizam o momento em que efetivamente ela não pode estar vulnerável, né, Carla? Quer dizer que ela vai ficar plena só ocitocina durante a gestação? Não. Mas a gente tem a responsabilidade com a técnica, com a assistência no pré-natal psicológico, de aumentar o nível de resiliência psíquica, de entrar em contato com traumas, de fazer regulação emocional para que ela consiga da melhor forma, e a gente fala de saúde mental a longo prazo, inclusive para o desenvolvimento neurofisio-biológico do bebê, para que ela consiga sustentar melhor esse movimento, esse processo gestacional. Nós entendemos, né, nós sabemos que tudo está mudando, né, de dentro para fora, as questões fisiológicas, né, toda essa liberação hormonal que está acontecendo, tem uma vida sendo gerada dentro de você, o seu corpo está funcionando de forma diferente. Mas, para além disso, né, o que isso vai impactar nas suas relações, na sua relação com você mesma, na sua relação com seu parceiro, na sua relação com outro filho que você já tenha em casa, com a sociedade de modo geral, com o seu trabalho. Então, a maternidade, a gestação, ela vem, essa palavra da desorganização, parece um pouco assustadora, mas na verdade vem chacoalhar tudo mesmo, as coisas vão mudar de lugar e ao longo da gestação, né, o impacto do pré-natal psicológico, vocês vão se reorganizando, as coisas vão voltando para o lugar, algumas coisas saem realmente de cena, né? Vocês vão entendendo. E aqui, durante o processo, a gente vai entendendo qual é o impacto do passado na vida dessa mulher, dos seus traumas, da sua experiência primária, né? Você no lugar de filha, qual é a experiência que você traz? Porque muitas vezes não é sobre o impacto em si, mas quando nós falamos de passado, né, nós estamos tendo esse peso, todas nós temos, né, nosso cérebro traz memórias, nossas células têm memória, tem tudo aquilo que a gente viu, que a gente aprendeu ao longo do caminho, que reflete no nosso maternar, na nossa relação com esse bebê ainda no ventre. E também as questões do futuro, porque nós também vamos lidar com os medos, né, do que está por vir, das inseguranças, de todas as mudanças que estão por vir. E a gente vai tentar, por meio do pré-natal psicológico, ajudar essa mulher a se manter conectada consigo, se manter conectada com o agora, com a sua própria experiência, quebrando padrões,
quebrando esses ciclos muitas vezes que nós trazemos. E aí quando nós falamos de saúde mental, né, pensamos nessas prevenções do adoecimento psíquico, pré-natal psicológico, Andréia, previne depressão, depressão na gestação, depressão pós-parto? Não só previne, como cuida. Então, eu recebo uma pergunta com mais frequência, Carla. As mulheres perguntam assim: quando eu devo fazer pré-natal psicológico? Do ponto de vista técnico, pensou em engravidar, o ideal seria você estar fazendo, né, o acompanhamento com uma psicóloga obstétrica de preferência, né? Tem outro programa desse falando sobre isso, mas quanto antes melhor. A questão é, se você tem situações, condições clínicas de saúde pré-existentes, quanto mais cedo você chega para o pré-natal, melhor, porque a prevenção, ela é parte do acolhimento. Trabalhar com a prevenção é parte do acolhimento que nós fazemos para que você consiga se sustentar nesse processo. E é claro, essa avaliação, ela é clínica, mas ela é também técnica, e aí a importância dessa história chegar no consultório para a gente conseguir, inclusive, fazer os encaminhamentos necessários, auxiliar com a equipe dessa mulher. O pré-natal psicológico, gente, é um momento que a gente também alinha a assistência da equipe, do obstetra, da psiquiatra, do médico, das condições que geram sensação de conforto para prevenir. E nós sabemos, né, aquilo que a gente entra em contato, aquilo que a gente cuida, a gente trabalha preventivamente. Tem casos na literatura que falam que mulheres que fazem o pré-natal psicológico e têm tendência preventiva de fazer depressão pós-parto, diminui o tempo da depressão pós-parto e a incidência. Então, mesmo se ela tiver que, por razões, porque eu costumo dizer que a depressão pós-parto, ela é multifatorial. Sim. Existe uma série de situações conflitantes que culminam no desenvolvimento de uma depressão pós-parto. A prevenção é o conhecimento, a informação, autorregulação, técnicas, manejo, que nós trabalhamos cotidianamente na técnica, mas mesmo que essa mulher desenvolva, tem registros, relatos médicos, inclusive, que ela fica menos tempo e a recuperação é mais rápida. Então, é uma conta que fecha, porque a assistência, ela é preventiva, mas ela também é promotora de saúde a longo prazo para essa mulher, principalmente no puerpério. E quando a Andréia traz os familiares, o parceiro, né, os avós materno, paterno, realmente a gente tenta ampliar essa assistência sempre que possível para que a família, né, seja acolhida, entendida nas suas angústias. E aí, gente, qualquer mulher pode desencadear a depressão, né? Mesmo que você entenda, né, que você esteja vivendo essa gestação no momento em que você planejou, que a vida está organizada. Nós temos muitos fatores desencadeadores de depressão. A própria desorganização hormonal, né, todas as mudanças que acontecem ali realmente podem deixar você mais depressiva, e nisso você vai ter impacto nos outros relacionamentos. E aí a gente brinca, a gente fala que é descer a ladeira, né? Mas fatores desencadeadores, que inclusive nós temos o cuidado de dizer para vocês que tem coisas que aconteceram na sua vida que você nem sabe que podem ser fatores desencadeadores. Mas a chegada de um bebê é um espelho, né, André? Que vai aflorar, né, todas as nossas lembranças primárias, o nosso primeiro lugar, esse lugar de bebê. Sim, quando uma mãe está grávida, ela pode ter memórias de quando ela era bebê, de quando ela estava no ventre da sua mãe. E aí, Carla, o que a gente faz no pré-natal psicológico? Eu não quero ir lá falar da minha mãe, não quero ir lá falar do meu pai, eu não quero falar, né? Na verdade, a gente vai entendendo com vocês. Eu gosto muito de perguntar para as minhas pacientes, por onde nós vamos, né? Onde você vai me levar hoje? E ao longo do processo, é claro, né? Com a permissão de Deus e com as bênçãos dele, a gente vai acessando aquilo que você precisa cuidar, que você precisa curar para receber o seu bebê. Então, nós temos lutado muito aqui pelo Instituto Suassuna, por meio da nossa rede, um biguinho de psicólogas obstétricas, para conscientizar as famílias, conscientizar os profissionais, que muitas vezes é o médico, é o fisioterapeuta, é a sua doula, é uma amiga, é alguém que está te vendo e falando assim, tem alguma coisa, você precisa ir lá se cuidar, né? Tenta olhar para as suas emoções. Só que nessa geração, né, nós temos mulheres muito fortes, né, que estão
cuidando de tudo, que estão malhando, que estão trabalhando, que querem trabalhar até o último dia, que querem montar um enxoval, que querem fazer reforma, André. Por que as gestantes todas querem fazer reforma essa semana? Por que a gestante quer mudar de casa, fazer reforma? E aí, gente, essas atualizações, né, o impacto no casamento, quando nós estamos falando de um bebê que chegou com tudo planejadinho, nós ainda assim temos todo um contexto que pode realmente desencadear depressão, outros adoecimentos, né, agravar na ansiedade, potencializar aquilo que já vinha adoecendo em você, mas e quando não é, né, André? Quando esse bebê não foi planejado, quando esse casamento não tá bem, ou quando nem é um casal, né? Tudo isso que impacta. E aí, André, o que você vê, né? Vamos deixar as mães bem incomodadas falando, meu Deus, deixa eu começar no pré-natal. Deixa eu ligar Quais aqui são, pra assim, marcar. O que a gente pode trazer para elas de demandas comuns num pré-natal psicológico? Deixa eu passar uma lista. Eu costumo entender o movimento materno especificamente, porque a partir dele nós acessamos esse ambiente. Isso é muito importante. Então, quando você chega para o pré-natal psicológico, independente da sua demanda ou do desejo, porque tem mulheres que vêm assim, deixa eu experimentar esse negócio. E é aí que a gente acessa essas vulnerabilidades, né? Essa história, as marcas mnemônicas, né? Que a Carla estava citando. Quando a gente acessa essa mulher, a gente consegue acessar essa condição social. E muitas vezes são esses traumas sociais, são essas relações frágeis que a gravidez, ela permite essa abertura para chegar. Como tudo que acontece no corpo, isso também chega com mais intensidade. Então, às vezes, é um bebê que não é esperado, um bebê que não foi desejado para aquele momento, um diagnóstico que esse bebê recebe ali com a primeira morfológica, como as morfológicas são angustiantes, né? Porque é a possibilidade de descobrir que esse bebê que foi imaginado, que foi idealizado, a realidade dele é outra. Mortes durante o processo, perdas, né, durante o processo ou antes, gestacional, né, impacto de outros lutos, lutos não vividos, né? Isso precisa ser acolhido, primeiro com afeto, com cuidado, segundo, para que a assistência possa intervir, para diminuir o impacto da vulnerabilidade psíquica. E aí, o pré-natal precisa alcançar vocês antes. O que é esse antes? Quanto mais cedo, melhor. Muitas vezes, essa família que está tudo certinha, né? Na minha época era propaganda de margarina, agora não é mais, né? Agora é propaganda de Instagram. Ela tem um momento também de entrar em contato com ela. Quando a Carla fala, essa mulher que está fazendo tudo, eu fico muito preocupada com essa mulher, porque dá conta mesmo, Carla. A mulher hoje, se falar assim, não, malabares, as bolinhas de malabares, ela vai conseguir, mas o preço disso, por exemplo, gente, pode ser o vínculo prejudicado com esse bebê que vai nascer. Então nós estamos falando no pré-natal psicológico da saúde dessa mulher no puerpério e da saúde no desenvolvimento psíquico, mental, familiar, social desse bebê, no mínimo 3 anos. Né? A importância de falar dos 1000 dias, de entender o que é uma golden hour, de entender o processo do parto, o pré-natal precisa garantir essas vulnerabilidades que toda família passa. A gente não está falando nada diferente. Mesmo essa que está muito organizada, essas vulnerabilidades, às vezes traumas difíceis. Semana passada eu atendi uma família que essa moça, quando ela fez a segunda morfológica, ela lembrou de uma experiência de abuso sexual com 6 anos de idade. Isso é uma condição traumática. Em algum momento, consciente ou não, o trauma atravessa essa gestação. Então, o cuidado com vocês nesse lugar é trabalhar preventivamente a saúde desse bebê. Eu não tenho dúvida, Carla, que nós já fazemos diferença para uma geração de crianças, porque a gente fala muito disso. Mas ainda não é significativo socialmente. A gente precisa falar. O cuidado pré-natal psicológico, ele é tão importante quanto o pré-natal médico, quanto o preparo social, o freio. As mulheres, nós temos uma geração de mulheres que tem dificuldade de pensar assim, não, agora eu preciso deixar de trabalhar 12 horas para trabalhar 10, 8. E tá tudo bem, tem aí, né, o atravessamento da condição financeira. O
pré-natal precisa colocar essa mulher nesse lugar de contato, porque o vínculo com esse bebê, e aí se vocês tiverem oportunidade, né, conheçam a fala da Laura Upingler, né? O vínculo desse bebê é o que vai falar de uma outra pessoa saudável a longo prazo. Então a importância não é só acolher essa mulher, até porque a gente traz para o consultório no pré-natal psicológico o pai, o parceiro, a parceira, o médico, porque a interconsulta precisa acontecer para eu mediar essas angústias em situações de diagnósticos difíceis. Carla acompanha muitos partos, né? De bebês incompatíveis com a vida extrauterina. Como é que fica essa família a partir de um luto vivenciado, não elaborado? Então nós precisamos ter cuidado porque a gente fala de uma assistência pontual, independente do tempo que você chega no consultório. Eu recebo gestante que chega para o parto, né? Deu um gatilho, a obstetra encaminha. Isso é um movimento bacana também, né? Para a gente reforçar. Mas ali ela precisa ser cuidada, acolhida, porque tem toda uma rede em volta dela que precisa ser cuidada através do pré-natal psicológico. Isso. E aí, se você está nos ouvindo agora e pensando, tá, mas eu não posso investir numa terapia, não posso investir, não temos esse valor. Bom, primeiro, nós temos lutado muito para que esse seja um direito seu, Sim. que isso seja de fácil acesso. Tá? Mas enquanto isso, nós também deixamos aqui para vocês uma das nossas frentes de trabalho pelo Instituto Suassuna, que é o Todos Cuidados, que são psicólogos especialistas em áreas diversas, e aqui eu falo especialmente sobre a nossa área de perinatalidade, que fazem esses atendimentos, que fazem o pré-natal psicológico, assistência ao parto, pós-parto, por valores muito mais acessíveis. Então, procurem ajuda, né? Vocês terão acesso às nossas redes sociais, peçam ajuda. E aí, eu gostaria de abrir um parêntese importante, que é o seguinte: pode ser que você escute, isso é frescura, na minha época não teve nada disso. E realmente, hoje tem muito mais, né? Muito mais serviços recursos, oferecidos, né? Que realmente as nossas mães, nossas avós não tiveram. Mas é uma pena que elas não tiveram. Nós temos entendido o impacto dessa negligência com a saúde mental materna. Como foi a gestação da sua mãe, da sua avó? O que nós estamos trazendo, né? Nossa formação fisiológica começa lá no ventre da nossa avó materna, né? Pelo menos. Mas a gente vai em outras gerações, nós vamos falar desse impacto transgeracional, que nós trazemos memórias. Nós, mulheres, trazemos muitas histórias, muitos pesos que vão refletir, né? Quando a Andréia fala, por exemplo, de um abuso, de um gatilho, de uma sensação que faz o cérebro remeter, né? Que remete a uma lembrança, a um trauma, que realmente muitas vezes está muito bem guardado. E esse é o papel do pré-natal psicológico. Quando a Andréia fala sobre a importância de vocês procurarem um psicólogo especialista, é todo esse cuidado, né? Nós somos estudiosos, não é só a formação na psicologia, né? De 5 anos, mas também pós-graduações, outros cursos. Fundamental. Que nós nos aprofundamos no entendimento, no conhecimento sobre aspectos psíquicos da gestação, do parto e do pós-parto. Porque essas intervenções, elas são muito frágeis e ao mesmo tempo muito potentes, né? Não é qualquer psicólogo que vai fazer intervenção benéfica numa situação como trauma, Sim. como luto. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo ali. Sim. Então, se você está nos ouvindo e incomodou um pouquinho, em qualquer nível. Quando eu digo qualquer nível, eu gostei do sexo do meu bebê ser feminino, eu queria masculino. Eu tô conseguindo fazer vínculo com o meu bebê. Nossa, meu casamento, parece que meu marido não tá ficando... Eu imaginei que ele ia ser um paizão, ele não vem comigo. Eu me olho um incômodo no corpo, né, Carla? No corpo. Eu me olho no espelho, eu não me reconheço, não Sim. gosto do que eu vejo. Todas as coisas são importantes. Nada deve ser deixado de lado Sim. nesse momento. O momento gestacional é um momento de muita vulnerabilidade, fragilidade, mas também de muita potência, Sim. em que a mulher se descobre, a mulher se vê, se enxerga, e é um tempo de muitas curas, né, Andréia? Cura, resgate de relação, resgate de experiências emocionais que podem ser corrigidas. Então, o mais importante é essa autopercepção que vocês podem fazer. Então, sintam-se curiosas para se perceber num processo do ciclo gravídico puerperal, da condição da gestação, né? E eu quero reforçar, no Todo Parto Importa desse ano, nós estamos lançando o 3º livro
do Todo Parto sobre perdas gestacionais. O que isso tem a ver com o pré-natal psicológico? Alguns capítulos, os livros, eles são coletâneas de colegas da Rede Umbiguinho, que falam da assistência nas perdas gestacionais, em mortes materna. Nós temos uma discussão importante, que é mulheres que estavam no pré-natal psicológico, passam por perdas gestacionais e conseguem se reorganizar. Claro que é subjetivo, mas num tempo hábil, para que ela consiga, por exemplo, planejar uma segunda gestação, uma terceira gestação, ou se organizar dentro da família. Então, o pré-natal, ele contribui de forma sistêmica com vulnerabilidades que a gente não tem noção que possa acontecer. Então, uma sugestão, que é o livro, principalmente, claro, né, para profissionais, mas para que a gente também fortaleça o nosso discurso, que em qualquer condição do ciclo gravídico puerperal, nós estamos trabalhando preventivamente com a saúde mental materna, com a saúde mental paterna, que ainda é pouco discutida, por isso que a gente traz muito esse pai para o consultório, né, e toda a família envolvida na chegada de um bebê. Então, quando nós falamos de prevenção, nós também falamos de promoção. Sim. Que é o impacto, né, de promover vínculo. Se você está tendo dificuldade de aceitar o sexo do seu bebê, se você está tendo dificuldade de aceitar essa realidade gestacional, as mudanças que esse bebê está trazendo para a sua vida, tudo isso impacta muito no seu vínculo com o seu bebê. O amor não nasce porque a gente está grávida. Isso é romantização, a gente foi enganada sobre isso. Estou grávida e estou amando. Não, não é assim. Eu vou amar meu bebê desde o primeiro minuto, eu vou amar meu bebê quando ele nascer, quando eu olhar para ele. Não é assim. Amor é construído, amor é relação. Então, onde é que começa esse bebê? Você era uma mulher que brincava de boneca, você sonhou, você teve sonho. É tão difícil isso, porque, Carla, as pessoas estão me julgando porque eu não estou tão feliz. Mas desde que eu brinco de boneca, eu tenho uma boneca Sofia. Eu não tenho um boneco Pedro. Eu nunca me imaginei mãe de menino. Então, tudo isso é o nosso lugar de atuação. Tudo isso é o nosso papel. É esse acolhimento para que vocês, em primeiro lugar, se entendam. Acolham toda e qualquer sensação, todo e qualquer sentimento. Sentimento a gente não controla. E aí aqui na terapia, né, nesse processo específico, que é o pré-natal psicológico, nós vamos trazer as intervenções, as ferramentas, as estratégias, para que vocês realmente consigam... A própria intuição, né, Carla? Para que vocês consigam na intuição se organizar. De vocês. Eu vou terminar dizendo, e deixo a última mensagem com a Andréia, nós temos esquecido que Deus é o primeiro na vida dos nossos filhos, né? Que Deus nos escolheu, que é aqui dentro. Então, não é na blogueira, não é na sua mãe, não é na sua avó, não é na história de outra mulher, é na sua. Então, essa essência, essa tríade, Deus, a mãe e o bebê, nós precisamos olhar com mais atenção para essa tríade, né? Ajudar a mulher a olhar mais para dentro, o autoconhecimento que a Andréia traz, olhar mais para si do que para fora, entender as suas emoções. Pré-natal psicológico é olhar para dentro e então entender o impacto dessa essência no seu maternar, para que vocês fiquem mais seguras para educarem seus filhos, e o impacto é na sociedade a longo prazo, né, Andréia? Obrigada por estar aqui. Deixa sua última mensagem para as nossas gestantes, tentantes, as mulheres que estarão aqui conosco. Agradecer a oportunidade de falar para vocês dessa importância. E eu quero falar de um material que eu fiz, um e-book, tá na Hotmart. A gente vai deixar o link aqui, o Diego tá aqui, vai nos ajudar, né, Diego? O e-book da Andréia para gestantes. QR Code. O título é Uma Jornada de Cuidados com Gestantes. E a ideia desse e-book foi orientar famílias do que a gente faz. Então, é um material simplificado, objetivo, para vocês entenderem onde nós chegamos, a importância do que nós fazemos e por que o pré-natal psicológico é tão importante. Depois de pronto, eu tive a surpresa de ser um material que alcançou profissionais também, porque ele se tornou um roteiro daquilo que a gente pode trabalhar. Para além desse material, a minha orientação, se eu puder fazer uma sugestão para vocês, busquem informação e
ouçam a intuição de vocês, porque ela é sinalizadora de cuidado, estando tudo bem ou aparecendo, tendo noção de alguma vulnerabilidade que vocês precisam cuidar. Nós, da Rede Umbiguinho, estamos à disposição no Instagram, nas redes sociais, aqui no Instituto Suassuna, e eu acho importante que vocês se percebam como pessoas que precisam desse cuidado, ou para manter essa condição clínica, ou por merecimento. Né? Eu mereço. Porque eu preciso vai muito nesse lugar de, nossa, o que tem de errado comigo? Sim. Nós merecemos olhar para a nossa saúde mental. E precisa, né? Obrigada, meu amor. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna, nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.